Pode ler, Michel. Então tá bom. Romanos 1, do verso 18 ao 32. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis, pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Estando cheio de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Irmãos, então a gente volta resumindo, no resumo desse contexto que a gente leu, né? É isso. Ok, Marta. Ok. Então a gente lê daqui, né? A consequência de ignorar a revelação de Deus, ou mais um pouquinho de trás aqui, né? O homem se volta para a idolatria. Ah, sim. Então tá certo. Deixa eu aumentar aqui a tela um pouquinho. As consequências de ignorar-se a revelação de Deus na criação. Paulo prossegue mostrando que há sérias consequências morais e espirituais que resultam quando os homens ignoram intencionalmente a revelação que Deus deu de si mesmo na criação. Ele menciona três coisas devastadoras que surgem entre os homens que deram as costas a Deus. Essas coisas explicam como os pagãos ingressam em sua condição depravada. Primeiro, o homem se volta à idolatria. Capítulo 1, do versículo 21 a 23. Como o coração do homem não pode existir em um estado de vácuo, ele deve ter um objeto. Paulo mostra que, historicamente, quando os homens deram as costas à revelação de Deus na criação, eles se voltaram para ídolos, falsos deuses, para preencher o vazio. Paulo diz: porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Eles deram graças, antes em seu discurso se desvaneceram, e seu coração, insensato, sem entendimento,
se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. O homem começou com um certo grau de conhecimento de Deus, e um certo grau de proximidade com Deus. Mas deu as costas a isso e uma decadência se iniciou, afastando-o de Deus moral e espiritualmente. Conhecido, versículo 21, é traduzido como gnosco, no grego. Refere-se ao conhecimento exterior e objetivo. Não é oida, outra palavra usada no Novo Testamento traduzida como conhecer, que é o conhecimento interior consciente adquirido por ter experiência pessoal com a coisa em questão. Portanto, o conhecimento que esses pagãos tinham de Deus era uma coisa apenas superficial e, porque não foi misturado com fé, eles abriram mão do que conheciam de Deus e a decadência em relação a ele começou. Os homens gostam de pensar que a raça humana evoluiu de formas inferiores de vida. Mas Paulo mostra aqui que o homem não evoluiu, mas, ao contrário, regrediu, pelo menos moral e espiritualmente. O homem não começou em um estado depravado. Isto foi o resultado de um processo. Os pagãos entraram em sua condição atual, longe de Deus, porque suas vontades prevaleciam. Eles não queriam ver a verdade sobre Deus e, consequentemente, perderam a capacidade de enxergá-la. Isso nos ensina que não podemos virar as costas a Deus e à luz que Ele nos deu, sem sérias consequências. A mente fica obscurecida e começa a decadência em direção à ignorância que resulta em idolatria. O apóstolo traça a progressão da decadência em que os pagãos ingressaram a abandonarem Deus. Eles se recusaram a honrar a Deus como Deus, não o glorificaram como Deus, versículo 21. Eles foram ingratos à bondade de Deus, nem lhe deram graças, versículo 21. Eles começaram a especular sobre Deus. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, versículo 21. Eles perderam o pouco conhecimento que tinha de Deus. Seu coração insensato, sem entendimento, se obscureceu. Versículo 21. Eles se exaltaram em orgulho, dizendo-se sábios. Versículo 22. Eles se tornaram insensíveis, tornaram-se loucos. Versículo 22. Eles se voltaram para os ídolos, mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem. Versículo 23. A gente para, né, para os irmãos comentarem, né? Certo? Certo? Não. Ok, Mari. A gente dá um tempinho aí, né? Os irmãos estarem meditando. Se ninguém for comentar, a gente continua. Irmãos, boa noite. Eu só queria fazer uma observação aqui. Eu estou gostando muito, porque eu não venho de denominação nenhuma. A forma que vocês estão fazendo, bem, estou conseguindo aprender, conseguindo. Não tinha, né, conhecimento nenhum da palavra. Muito bom mesmo. Sou grato a vocês por isso aí, viu? Muito bom mesmo. Tá, não, irmã. Brito e Brito.
Mas é isso, irmão. Amém. Graças ao Senhor, o Senhor tem nos sustentado e dado, né, essa bendita luz para a gente poder conhecer mais a pessoa dele, né, cara? Muito bom, né? Muito bom mesmo. Graças ao Senhor por isso. Eu acho assim que uma das coisas também que resume bem a esse trecho aí, né, é o primeiro versículo, né? Que aí o primeiro versículo no sentido do primeiro que a gente começou a ler, do 21, né? Que o irmão Luciense, suspenda aí um pouquinho, Marta, para mostrar todos os resumos, não, os resumos lá embaixo, os tópicos, isso, os tópicos aí. E aí ele coloca no verso 21, ele fala assim, seu coração insensato, sem entendimento se obscureceu. Eu estava pensando aqui que esse versículo aí parece que resume tudo, né? O homem, quando ele se afasta de Deus, ele vai para longe de Deus, ele entra ele vai para um lugar de trevas, de escuridão, de obscurecimento, né? A gente sabe que Deus é luz. O próprio Senhor Jesus falou, né? Eu sou a luz do mundo, né? Ele fala que aquele que vai a ele não vai andar em trevas, né? Mas terá luz, tal, essas coisas todas. Então, a gente sabendo disso, a palavra nos ensina isso, que Deus é luz. Se a gente se afasta da luz, a gente vai para onde? Para as trevas, né? Então, se a gente se afasta da luz, a gente vai para a escuridão. A gente vai para um lugar de cegueira, onde a gente não consegue ver um palmo à frente aí do nosso nariz aí. Então, isso que estou falando espiritualmente, né? É por isso que ele fala aí espiritualmente, ele fala, seu coração insensato se obscureceu. Então, o homem se obscureceu, esse obscurecimento levou o homem, né, a esses lugares mais baixos, mais rasteiros, vamos dizer assim, e aí perdeu o entendimento, perdeu a verdadeira sabedoria, porque eles dizendo-se sábio, falar e tornaram-se loucos. A gente sabe que sem Deus, sem o Senhor Jesus, que é a verdadeira sabedoria, nenhum homem é sábio. A verdadeira sabedoria está em Cristo Jesus. Então, eles vão perdendo totalmente a percepção das coisas. Quando você estiver num lugar escuro, você não consegue ter a percepção das coisas, né? De profundidade, de altura, né? Do que está ao seu redor, dos objetos e tudo mais. Então, o homem, espiritualmente, nessa escuridão, nesse obscurecimento, nessas trevas, foi perdendo, vamos dizer assim, falando popularmente, foi perdendo total noção, né, do que ele é, né, com o quê? Criatura de Deus, né? Criatura de Deus, criado por Deus e tendo um Deus, né, que o criou, que o sustenta, a gente leu aí, né? Ele traz o sol, a chuva para justos e injustos, e então ele sustenta, ele cuida e tudo mais, mas o homem no seu obscurecimento, na sua cegueira, nas suas trevas, por ter se afastado da luz, que é Deus, ele não entende isso, não compreende, e também não dá nenhum valor. Por isso que no último aí ele fala aí, mudaram, né, a glória do Deus incorruptível e a semelhança da imagem. Aí, e no primeiro lá também, né, não glorificaram como Deus. Então, esse é o resultado de você se afastar da luz. Se você vai para longe da luz, se afasta da luz, você está indo para as trevas. E foi isso que o homem fez, né? Quando se afastou de Deus e não quis saber de Deus. Então, ele saiu da luz e caiu nas trevas completamente. Tanto as trevas espirituais aí, como a treva interior, né?
quando ele fala aí do seu coração, né? Então, só isso aí, irmãos. O irmão até José Nilton levantou a mão aqui. Eu queria pedir a Marden aí para... Deixa eu ver aqui. Depois eu faço comentário aqui. Vamos ver aqui, José Nilton. Irmãos, dentro desse compasso que o irmão Wesley comentou, Deus sempre foi o centro de tudo. Sempre é e sempre será. Assim, a partir do momento que o homem esquece Deus e não glorifica, isso revela parte da ira do Deus Todo-Poderoso. E como disse King James, a humanidade perde suas imaginações de inteligência. O irmão José Nilton comenta. Marden, você poderia colocar lá em cima, na exortação do irmão Lucianster, antes do título, um pouco antes, aí, consequências. Isso aí, essa parte aí, a gente sabe que o assunto aí está sendo o que aconteceu com os pagãos, né? Que Paulo relata isso na carta aos Romanos. Mas o irmão faz uma observação boa aí. Deixa eu olhar aqui. Paulo prossegue mostrando que há sérias consequências morais e espirituais que resultam quando os homens ignoram intencionalmente a revelação que Deus deu de si mesmo na criação. Ele menciona 3 coisas devastadoras que surgem entre os homens que deram as costas a Deus. Essas coisas explicam como os pagãos ingressaram em sua condição depravada. Eu queria ver um momento aqui que ele fala também que isso serve para nós, né? Deixa eu ver aqui. Mas tudo bem aí. Se o irmão ver, eu vou citar um versículo aqui que é importante. 2 Timóteo 3,16, diz assim: toda a escritura é divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então, toda a escritura é proveitosa. Quando a gente está lendo aí, a gente está pensando naquilo que aconteceu com os pagãos e, até hoje, isso se perdura, né? Se o homem der as costas a Deus. Mas a gente pode fazer uma aplicação para nós no cuidado que nós também devemos ter. Sempre lembrando que isso nada tem a ver, se for aplicar o cristão, nada tem a ver com perda de salvação. Nada tem a ver com perda de salvação. Mas pode existir consequências em nossas vidas se formos descuidados, tanto quanto o incrédulo. Então, Marden, coloca aqueles pontos ali, aqueles tópicos. Esses tópicos aí, que foi apresentado, para nós é importante nós observarmos isso também. Porque, embora sejamos cristãos, nós temos a velha natureza ainda em nós, temos o nosso eu, e somos responsáveis pelas nossas atitudes. Assim como esses pagãos aí, que diz assim, não glorificaram como Deus, conhecendo a Deus, isso pode acontecer também na cristandade. Então, é só uma aplicação como exortação para nós, sabe, de não reconhecer nosso Deus, não glorificar como Deus, não ser grato a Deus no segundo tópico, né? Não percebendo essa bondade, quanto Deus é bondoso para conosco, e a gente não agradecer, foi até um assunto que falei ontem, sabe, infelizmente na cristandade hoje muitos se voltam contra os seus patrões até no trabalho, fala mal do seu emprego, fala mal de muitas coisas, e com isso esquece de agradecer a Deus.
por muitas coisas que Deus já nos tem dado, de muitas bênçãos, né? O terceiro tópico também é especulações. Especulações. Falar, sabe, algo que vem assim, eu acho, eu penso, isso é um defeito que todos nós temos. Isso aí é um mal do ser humano, de querer colocar, sabe, os seus pensamentos, né? E sair disseminando. Eu acho que deve ser isso, eu penso que pode ter sido assim e tal, e especular. Esse é o terceiro ponto aí. Então, antes em seus discursos se desvaneceram. Outra coisa, eles perderam o pouco conhecimento que tinham de Deus. Assim também com o cristão, a gente pode, perdendo discernimento, seu coração é insensato, seu entendimento se obscureceu. Um cristão também pode vir perdendo discernimento das coisas de Deus. Isso, como a gente está falando aí, isso é uma degradação. Porque o primeiro ponto é não glorificar Deus, não reconhecer Deus como quem Ele é. Eles se exaltaram em orgulho, dizendo-se sábios. Sabe, a obstinação do ser humano em querer achar que realmente sabe mais do que Deus. A gente vai ser avisado, a gente pode ser chamado a atenção, exortado. Estou falando, aplicando isso aí mais uma vez, lembrando, para cristão. O assunto aí são os pagãos. Mas vamos fazer uma aplicação para nós. Então, muitas vezes a gente é exortado, é chamado a atenção pela palavra primeiramente e depois até por algum irmão. Mas a gente segue no nosso próprio pensamento, na nossa própria inteligência, vamos dizer assim, né? O natural ou carnal. O outro ponto aí, se tornaram insensíveis, tornaram-se loucos. Insensibilidade. Pode também acontecer com qualquer um. Falando assim de cristão. Eles se voltaram para os ídolos. Mudaram a glória do Deus incorruptível e semelhança da imagem. Há alguns dias os irmãos aí fizeram, né, uma diferença até muito boa entre ídolos, que são as imagens, né, colocadas diante de nós, e a idolatria, que nós podemos ser idólatras. Não adorar a imagem, mas ainda assim sermos idólatras. De que forma? Nós podemos tirar de vista a prioridade que pertence a Deus e começar a olhar para outras coisas, se preocupar com outras coisas, as nossas paixões tá em primeiro lugar, sei lá, os nossos objetivos nessa vida e muitas outras coisas que podem ser enumeradas com calma, né? Então, só estou colocando aí esses pontos aí para a gente meditar, como se não vou dizer assim, isso pode acontecer conosco, se não tomarmos o cuidado também. Então, há pouco tempo, o irmão falou, né, que estava sendo muito bom isso, e a gente deve se apegar à palavra de Deus, sabe? Os 4 braços, vamos dizer assim, e meditar, orar, e como foi orado, praticar. Porque é um risco muito grande. Estamos num mundo que é inimigo, rodeado, né, de inimigos invisíveis também, e ainda em nós, no nosso interior, existe também um inimigo chamado velha natureza. É a carne, que é inimigo também de Deus. Até aí, irmão. A irmã Lusitânia levantou a mão aqui. É a pergunta, irmã? Isto seria cristão carnais, irmão Dal? A carta do apóstolo Paulo nos exorta a respeito? Sim. A gente leu nesse instante aqui, 2 Timóteo 3,16. É o começo. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir e para corrigir,
para instruir em justiça. Tudo isso aí serve de exemplo para nós, para que a gente não caia também no mesmo erro. E em 1 Coríntios, 1ª e 2ª Coríntios, você está falando de crentes carnais, existe sim essa possibilidade, são aqueles que criam divisões, que criam contendas. 1 Coríntios ou é a 2ª? Deixa eu ver aqui. Que fala aqui três tipos, né, de... Primeiro Coríntios 3, 1, Dal. 1 Coríntios 3? A partir do 1. Aí, pronto, eu vou ler aqui. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contenda, dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo? Senão ministro pelos quais crestes conforme o que o Senhor deu a cada um. Bem, aqui está se falando de uma assembleia em que estava havendo divisões dentro da assembleia. E havendo essas divisões aí, Paulo exorta a esses irmãos lá em Coríntios que eles estavam sendo carnais. E por isso ele não estava nem podendo avançar nas explicações dele. Estava tendo que voltar a falar as coisas básicas para que ele se desprendesse dessas carnalidades. Agora também, Pedro, eu creio que seja melhor... O Mário até falou outro dia sobre isso, deixa eu ver aqui, não sei se é 1 Pedro que fala... aquele que não tem essas coisas, fica cego. Algum irmão pode achar aí? Pois aquele... 2 Pedro 1,9, então. Obrigado, Mário. Peraí. 9. Eu vou ler só um pouquinho antes. Desde o versículo 5. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai a vossa fé, a virtude, e a virtude, a ciência, a temperança, e a temperança, a paciência, e a paciência, a piedade. E a piedade, amor fraternal. E ao amor fraternal, caridade. Porque, se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Então, essa aí é que Pedro fala. O irmão até trouxe aqui alguns exemplos dos sacerdotes, né, no Antigo Testamento. Um sacerdote com defeitos, vários tipos de defeitos. E essas coisas podem existir em nós, se não formos cuidadosos. Até aqui, irmão. Tem uma coisa aí para a gente pensar nisso que o irmão Dal falou. É que a gente, quando a gente está lendo esses trechos de Romanos, e o irmão Lucente está comentando aí, né, falando do pagão, os pagãos sem conhecimento, como é que ele fala? Sem educação,
vamos dizer assim, né? O pagão culto e depois do israelita. Civilizado. O pagão incivilizado, né, Isaac? O outro que é civilizado e o israelita, né? Aí, nesse caso aí, nesse trecho que a gente está vendo, ele está falando sobre o pagão, aquele que não tem nenhuma cultura, vamos dizer assim, né? Porque aí, quando se entende a cultura, se entende aquele que vai entrar aquela questão da educação sobre ética e moral, essas coisas todas, né? Que vai dar ao pagão uma certa comedição em fazer determinadas coisas, né? Tipo assim, o pagão culto, ele vai olhar para esse pagão inculto ou sem cultura, que mais na frente a gente vai ver aí que ele se prostituindo, fazendo isso, fazendo uma coisa, e ele vai criticar, ele vai condenar essas coisas, né? Por causa da cultura dele, daquele que ele já tem de ética e tudo mais. Mas o que eu queria colocar, né, baseado aí no que Dal falou, e trazer para a gente pensar e a gente refletir, é que a gente lendo, a gente nunca pode ler e nos colocarmos, vamos dizer assim, a parte disso, como se a gente fôssemos melhores do que essas pessoas que estão sendo aqui retratadas ou descritas. Na verdade, o que ele está descrevendo, o apóstolo Paulo, ele está descrevendo a nós, cada um de nós, né? Ele está descrevendo o que nós somos em nossa carne, né? Em nossos pecados, né? Então, a gente nunca pode ficar lendo e como quem está de fora, né? E como que tivesse, né? Porque a palavra de Deus nos diz que nós somos santos e somos mesmo, mas não é por causa de nós, não. Não é porque eu vou olhar para o meu irmão ou para um pagão ou alguém e vou me comparar com ele e vou dizer sou o melhor, né? Sou santo, sou isso. Não, não é para isso que a palavra de Deus, que o Senhor Jesus nos salva, que ele nos coloca nessa posição. Pelo contrário, né? Mas a gente não pode estar olhando, né, e lendo sobre isso aqui, achando que não, isso aí eu nunca faria, isso aí é que eu, tal, quem disse, né? É porque a gente vive no mundo cristianizado. No mundo cristianizado, eu falo assim, no continente onde a gente vive, o país onde a gente vive, a maioria é de cristãos. A maioria aqui nasceu em um lar, no mínimo, católico, né? No mínimo católico aí, a maioria aí. Nasceu num lar católico, onde foi educado, foi ensinado a ler, essas coisas todas, e tinha as rezas, tinha isso, tinha aquela coisa, né? As coisas morais eram ensinadas e tudo mais, né? Eu nasci num lar, vamos dizer assim, eles chamam hoje aí, dito evangélico, né? Uma igreja, assim, histórica. Então, eu fui criado já nessas práticas, vamos dizer assim, cristãs. Mas isso quer dizer que eu não seria capaz de fazer todas as coisas que a gente vai ler aqui, que os pagãos incultos ou incivilizados faziam? Eu sou incapaz de? Não. Porque eu tive uma educação cristã? Não. Eu sou capaz de fazer tudo isso aí, né? Basta, como o Dal falou, eu, vamos dizer assim, me afastar, né, dessa comunhão com Deus, de eu achar, e por algum momento, que eu posso andar ou caminhar sem precisar da direção e da luz de Deus, de Deus estar presente na minha vida. Então, a gente tem que tomar cuidado quando a gente lê isso aqui e a gente refletir de que são coisas que nós somos capazes de fazer, ou que nós viemos de lá, vamos falar assim, né? Nós éramos assim, e Deus, com o seu grande amor e a sua grande misericórdia, e o Senhor Jesus, ele foi e nos tirou dessa situação, nos tirou, né? Isso é falado, Paulo fala muito disso, quer ver? Tito, a gente está lendo Tito lá na sexta-feira, a gente lê o capítulo 3 de Tito, quando ele fala para a gente
respeitar as autoridades, né? Fala no capítulo 3, verso 1, assim, admoesta quem? Os cristãos. Essa é uma carta de Tito, para Tito admoestar cristãos. Admoesta-os a que se sujeitem aos principados, e potestades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra. Por que está recomendando isso? Por que está mandando Tito admoestar os cristãos ali, né, das assembleias onde ele estava supervisionando, vamos dizer assim, ou estava delegado por Paulo administrando, vamos dizer assim, né? Porque ele manda admoestar eles a obedecer às autoridades e tudo mais? Porque nós, mesmo sendo cristãos, podemos desrespeitar a autoridade. Mesmo sendo cristãos, podemos fazer essas coisas. Então, manda admoestar, ó, lembrar, ó, cristão não acha assim, ó, respeita a autoridade. Aí depois fala que a ninguém infame, porque a gente tem que sempre que pensar que para o cristão, para nós cristãos, a igreja, são coisas mais elevadas, né? Então, não é simplesmente autoridade, somente as autoridades, não. Porque é fácil a gente até respeitar uma autoridade, né? A gente vê um policial, a gente já respeita pela farda, por tudo, pela posição que ele está. Mas é fácil a gente respeitar o nosso próximo, um que é igual a gente, aí a gente é mais fácil a gente não respeitar, né? Mas aí, como nós somos cristãos, Paulo fala que manda Tito ensinar o quê? Que a ninguém infame, ninguém, quando fala ninguém, é ninguém mesmo, nenhuma pessoa, né? Aquela pessoa que a gente pode achar mais comum, a mais, vamos dizer assim, inferior aí, em termos sociais e tudo mais, essas pessoas, para nós cristãos, são dignas de respeito e de a gente não estar infamando, falando coisas más, nem nada disso. Então, você vê que não é simplesmente a autoridade, é todas as pessoas, que é ordenado isso para o cristão. E aí, no verso 3, ele fala assim, porque também nós éramos no outro tempo, aí ele fala, insensato, desobediente, extraviado, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia, inveja, odiosos, odiando uns aos outros. Olha, nós éramos assim. A gente tem que lembrar, tá no nosso coração e mente, que se hoje nós somos cristãos, salvos, né, temos nossos pecados lavados e podemos andar conforme a vontade de Deus, não é porque eu me esforcei e trabalhei para conseguir esse status, então agora eu posso olhar para o outro irmão meu e achar que ele não conseguiu, ele continua nessas coisas, nessas atitudes aí infames, então eu sou melhor porque eu me esforcei, mas ele não conseguiu. Não é por causa disso. Não é nada disso. O que a Bíblia ensina é que se nós estamos nessa posição aqui, é por causa de Cristo. Não foi por um esforço nenhum meu. Não foi porque eu trabalhei, me esforcei e agora eu sou melhor do que nada disso. Então, ele manda assim lembrar. Então, porque também nós éramos no outro tempo. Então, Paulo fala para Tito aí, ó, lembrar, ó, como nós éramos. Não éramos diferentes do qualquer pagão que está aí no mundo, não. Um idólatra, pior que seja, ou que tem aquelas religiões mais baixas e mais infames, ou uma pessoa que vive em seus deleites aí, se prostituindo, essas coisas, nós não somos melhores do que nenhum desses. Nenhum. É isso que a gente tem que lembrar, né? Para a gente não tomar um coração arrogante, orgulhoso, olhando para os nossos irmãos, para as pessoas, e até mesmo para nossos irmãos, às vezes, de cima para baixo. Então, a palavra de Deus em nenhum momento ensina isso. Por isso que fala aqui, ó, lembre, nós éramos no outro tempo assim também, porque se nós éramos assim, não somos mais, porque o Senhor Jesus nos resgatou, nos salvou, nos livrou, nos libertou, porque a gente vai olhar para essas pessoas com um ar de superioridade, ou de que isso, ou de que aquilo. Não, né? Não, com certeza não. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Tem outro exemplo, por exemplo, em Efésios, quando ele fala assim, ó,
ele fala assim, Efésios 4, rogo-vos, pois eu, 4:1, né? Rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Então, sempre vai haver nas cartas de Paulo, depois de ele falar da doutrina, das verdades, ele vai exortar os irmãos a andar de forma digna, como eles têm na posição ou na vocação com que eles foram chamados. Então, a gente vai procurar andar de forma digna nessa vocação, né? Nisso com que fomos chamados, né? Para honrar e glorificar o nome do Senhor Jesus. Não andamos assim porque somos melhores do que os que ainda não conhecem essas verdades. Andamos assim porque o Senhor nos amou e nos chamou e nos deu essa graça maravilhosa da salvação, né? E muitos outros ainda, às vezes, estão ainda vivendo uma vida pagã, mas ainda vão ser alcançados pelo Senhor. Quem são esses? A gente não sabe, né? Então, a gente não pode olhar para nenhuma dessas pessoas com um ar arrogante. Então, eu só queria colocar diante dos irmãos isso aí para a gente estar pensando, porque a gente está lendo isso aí, a gente está lendo aí do pagão inculto, né? E a gente vai ver mais práticas aí, mais para frente, a partir do verso Romanos aí 23, 24 tal, a gente vai ver aí as coisas imorais que eles praticam, né? As coisas tão baixas e tudo mais, mas a gente não pode ficar pensando, né? Que por causa disso, né? Eles são as piores pessoas do mundo, assim, em termos assim, nós somos os melhores, eles são os piores, não, né? Foi a misericórdia, o amor de Deus que nos tirou disso. Então, ainda assim, se nós não procurarmos andarmos na luz, procurarmos andar em comunhão com Deus, a gente pode cair nessas práticas de novo, desses mesmos pagãos aí incultos ou sem cultura. Podemos cair, sim. Se não vigiar, se não ficar na dependência de Deus, que é aquela questão da oração, estar dependendo de Deus, buscando de Deus ajuda para a nossa caminhada cristã e tal, exercitar. E como foi colocado aí também, né, da questão da carne, se damos lugar à carne e não colocamos ela no seu lugar de morte, com certeza a gente vai fazer o desejo da carne. E você acha que o desejo da carne não vai ser, nenhum cristão vai ser diferente desse relato aí que está sendo feito aí para esse pagão inculto? Não vai ser diferente, não. Se faz o desejo da carne, vai chegar até o ponto de praticar essas coisas todas aí. Se ficar fazendo, né? É como falou que aquele cristão, aquele crente que faz os desejos da carne cultumalmente, ele vai, daqui a pouco tá perdendo aí a sensibilidade, insensível, como fala o terceiro parte, e aí fica como se fosse um louco, né? E aí vai outras coisas mais, né? Só estou dando exemplo, né? Mas são outras, vamos dizer assim, outros pecados que a carne, vamos dizer assim, incita, né? Em nós. Então, a gente vigia para colocar a carne no seu lugar de morte, né? No seu lugar de morte. Então, só queria para terminar, chamar a atenção dos irmãos para isso, para a gente, quando lê isso aí, né, desses pagãos e tudo mais, a gente não tomar um ar em nós mesmos de superioridade em relação a eles. Pelo contrário, né? Procurar olhar para essas pessoas como também, como nós, necessitadas, né, dessa salvação, como nós também necessitamos, e Deus nos alcançou com essa salvação maravilhosa. Todos os homens, todos necessitam dessa salvação. Então, nós não somos melhores ou superiores que ninguém aqui nesse mundo. Então, a palavra de Deus manda a gente considerar os outros superiores a nós. Então, é uma atitude, né, para a arrogância, o orgulho, né, não entrar em nosso coração, o ar de superioridade não entrar no nosso coração, em nossa vida. Porque isso, meus irmãos, isso leva a um cristão ser não só carnal, mas também um cristão religioso, né? Que é uma coisa que Deus abomina. A gente vê o Senhor Jesus recriminando muito os fariseus religiosos,
recriminando muito. Deus não, Deus não se agrada, né, da religiosidade no nosso coração ou entre nós. Só isso aí, irmão. O José Newton quer fazer uma pergunta. Irmão, seria possível ler 1 Reis 16, 29 a 33? Deixa eu já abrir aqui, irmão. Ali dá uma passagem clara da rejeição às verdades de Deus reveladas na criação. De acordo com essa passagem, esse rei Acabe foi o pior dentre todos os anteriores. Assim, independente de quem sejamos hoje, não devemos fraquejar no conhecimento da verdadeira palavra de Deus, pois na verdadeira palavra de Deus, pois como disseram os irmãos, basta estar na carne para o inimigo se levantar, principalmente o cristão, pois é uma vitória do inimigo jogada no rosto de nosso Deus Pai. Devemos sempre lembrar disso. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Eu vou estar lendo aqui para os irmãos, os versículos que o irmão citou. 1 Reis 16, 29 a 33. E Acabe, filho de Ori, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Uri, sobre Israel, em Samaria, 22 anos. E fez Acabe, filho de Uri, o que era mal aos olhos do Senhor, mas o que todos os que foram antes dele. E sucedeu que, como se fora pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. E levantou um altar a Baal, na casa de Baal, que edificara em Samaria. Também Acabe fez um ídolo, de modo que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor Deus de Israel do que todos os reis que foram antes dele. Tem uma pergunta aqui do irmão Alexandre também. Irmão Wesley, um cristão que chega nesse ponto de perder a sensibilidade e passar a ligar a carne e a fazer essas coisas todas que o irmão disse aí, como classificamos esse crente? Um apóstata? Nunca creu? Ou será salvo apesar de tudo? Isso aí a gente tem que tomar cuidado, né? Porque a palavra nos ensina que esse tipo de julgamento a gente não pode fazer, né? O julgamento, assim, de dizer o que está no coração da pessoa, né? A fé e tudo mais, porque a gente não consegue ver o coração.
palavra de Deus fala, eu sempre lembro de 2 Timóteo 2,19, fala, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus. Né? Então, um crente que ele começa a andar apenas satisfazendo ou fazendo a vontade da sua carne, né? E aí a carne sempre vai levar para as coisas do mundo, né? Porque o mundo vai atrair com seus atrativos, suas, vamos dizer assim, benesses, vamos dizer assim, e sempre o mundo sempre vai fazer com que o homem se afaste de Deus, ele nunca vai fazer com que o homem se aproxime de Deus, porque o mundo, né, ele é inimigo de Deus. Então, um cristão que andar assim, dessa forma, apenas fazendo a vontade da sua carne, né, ele vai ser um cristão mundano, né, e que vai andar aqui neste mundo assim, se é um cristão verdadeiro que creu realmente no Senhor Jesus, que vai ter uma alma salva e uma vida perdida. Uma alma salva e uma vida perdida. A gente lembra, quer ver, de Ló, né? Ló foi um santo, né? Porque a própria palavra de Deus fala lá em Hebreus. O justo Ló, né? Se na palavra de Deus não estivesse falando isso, eu, pelo meu próprio julgamento do que eu leio lá no Antigo Testamento, eu ia dizer que Ló se perdeu, né? Porque Ló, ele saiu da presença de Abraão, o tio dele, né? Que foi o homem que Deus ali escolheu e chamou para dar a terra prometida e tudo mais, e ele teve a oportunidade de caminhar junto com Abraão nisso, mas chegou um momento que ele se afastou de Abraão, né? Então aí a gente pode dizer assim, é um tipo, uma figura de ele estar se afastando, né, de Deus, porque Abraão era aquele servo que buscava invocar o nome do Senhor e adorar e tudo mais, e ele se afastando, ele foi caminhando cada vez mais, ele olhou o quê? Os campos verdejantes, então o atrativo do mundo, a beleza que o mundo, né, oferece, mas cada vez mais longe do tio, mais longe, mais perto de hoje, Sodoma e Gomorra. Ele foi chegando a Sodoma, foi chegando, daqui a pouco ele estava dentro da cidade de Sodoma e Gomorra, e ele estava lá na porta, julgando e tudo mais, uma cidade, né, aquelas cidades ali, extremamente pecaminosa, extremamente perversa, vamos dizer assim, em suas coisas morais e tudo mais, e ele estava lá, vivendo com aquelas pessoas e tudo mais, trabalhando lá, julgando, sendo juiz, porque ele se colocava na porta para tentar até consertar ali aquelas coisas todas. Então, se eu lesse só o relato lá do Antigo Testamento, e de como até ele foi tirado, né, dali daquele juízo e tudo mais, mas depois que é tirado, você vê que nem fala mais nada, o que se fala é só depois as filhas dele, para poder gerar, dar descendência, praticar até o incesto ali com ele, para poder gerar filhos para ele e tudo mais, para elas e tudo mais. Então, umas coisas assim meio que se a gente olhar só para os nossos olhos e dizer, não, foi perdido logo, né? Até a palavra de Deus para de falar dele ali. Mas quando chega em Hebreus, fala o justo Ló. Então, né, se é um justo Ló, foi uma alma salva, mas uma vida perdida. Foi uma alma salva, mas uma vida perdida. Quando a gente fala vida, a vida aqui neste mundo. Né? Porque se a gente vive aqui neste mundo para agradar ao nosso Senhor, ao nosso Deus, e fazendo aquilo que agrada a Ele, dando bom testemunho e tudo mais, né? Então, essa é uma vida que realmente vale a pena viver e que é do agrado de Deus. Mas se a gente vai, como cristão, e vai viver os deleites desse mundo, sem se importar com as coisas de Deus, sem buscar as coisas do Senhor, e só vivendo para se deleitar com as coisas deste mundo, pode ser uma alma salva, mas uma vida perdida, porque não se ocupou com aquilo que é realmente vida. O próprio Senhor Jesus falou que aquilo que era realmente vida estava nele, né? Estava nele, no Senhor Jesus.
Então, a gente não pode estar julgando, né? Julgando essas coisas. Se é um apostata, se não é salvo, se é um verdadeiro. O que a gente julga é o que a pessoa está professando. Se ela professou um dia ser cristã, creu no Senhor Jesus, foi batizada, então para nós é um irmão. Ah, mas começou a praticar prostituição, começou a viver uma vida de farra, disso, daquilo, outro, não anda com ele. Só isso. Né? Se é da comunhão, tira de comunhão e não anda. Mas nunca dizer assim, isso aí é um perdido, esse aí não é irmão, não posso dizer. Porque se ele uma vez professor, foi batizado e tudo mais, só Deus sabe. Né? E muitas às vezes, por procurar só fazer sua própria vontade, acho que o meu irmão já falou sobre isso algumas vezes, e outros irmãos, buscam fazer só sua própria vontade aqui neste mundo, né? Muitas vezes por dar um testemunho tão mal, o testemunho não está nem mais contribuindo com nada, pelo contrário, não está contribuindo, né? O Senhor, às vezes, né? Tira aquela vida. É uma das disciplinas, né, que o Senhor, Deus pode dar a um cristão. Mas nunca a gente chegar e julgar dessa forma. Se a pessoa chegou, professou, disse que é cristão, se batizou, que creu no Senhor Jesus, então é um irmão. Mas começou a praticar coisas tal. Então, você está dizendo que é irmão, mas está praticando isso, eu não vou andar com você. Isso está em 1 Coríntios 5, deixa eu ler aqui, né? 1 Coríntios 5, porque às vezes eu estou falando aqui, às vezes os irmãos podem estar achando que não está na palavra, mas está, né? 1 Coríntios 5 fala assim, ó. 5. A partir do 6, ele fala assim, não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Paulo está aí aqui falando de um irmão aqui que estava tendo relação com sua madrasta, e eles não estavam julgando aquilo, né? Aí ele fala, não é boa a vossa jactância. O que é jactância? É opinião própria, viu, irmão? Não é boa a vossa opinião própria. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa. Assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade, da malícia, mas com os arnos da sinceridade e da verdade. Aí ele fala assim, já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Então, ele está dizendo aqui, ó, no mundo não tem essas pessoas, esses pagãos que a gente até está lendo aí, né, que vão praticar essas coisas todas aí, imorais e tudo mais, mas ele não está dizendo para a gente não se associar com ele, não se associar, ou seja, não ter relação com essas pessoas. Não está dizendo isso. Por isso que ele fala assim, já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Mas quem são esses que se prostituem, que ele fala que não é para se associar? Não é com os do mundo, porque os do mundo precisa que a gente tenha relação com eles, até para a gente ter o testemunho, pregar o evangelho, né? Falar do Senhor Jesus para essas pessoas, para elas terem a oportunidade de crer e serem salvas. Né? Mas ele manda a gente não associar com os que se prostituem, sendo essas pessoas irmãs, quer ver? Aí a gente vai para o 11. Mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal, nem ainda com mais. Então, a pessoa diz que é irmão e vive dessa forma aqui, então a gente não vai ter associação com ele. Né? E se tiver em comunhão, tira de comunhão. Deixa que Deus cuida ali. Deus vai dar, cuidar, né, daquele que é seu. Você é filho de Deus, e Deus como pai, ele vai tratar. Né? Mas, para nós, a palavra está dizendo, não se associar, porque está dizendo que é irmão. Se está dizendo que é irmão, e está andando dessa forma, eu não posso estar andando com ele.
porque ele está andando de uma forma que é incoerente, né, com a fé cristã. Mesmo ele dizendo que é cristão. Então tem isso, né? Aí a gente tira de comunhão ou não anda com esse tipo de pessoa que se dizendo um irmão age dessa forma, né, para que ela, vamos dizer assim, se for realmente um cristão verdadeiro, Deus vai cuidar, vai tratar e vai, muitas vezes, fazer com que ele caia, se arrependa, né, tenha um arrependimento de Deus, para de novo voltar a ter a comunhão com Deus e andar da forma que agrada a Deus. Ele fazendo isso, né, qualquer um fazendo isso, então é recebido de novo a comunhão, pode de novo andar com o irmão em comunhão, essas coisas todas. Né? Mas nunca chegar e dizer, apostatou, ele não é um cristão, é um perdido, vai para o fogo do inferno, vai para o lago de fogo. Não pode falar isso, não. Né? Isso aí só Deus sabe, Deus conhece o coração, e tem muita gente, às vezes, vamos falar agora o sentido inverso, né? Tem muitos se dizendo cristão, agindo como cristão, tudo certinho, tudo bonitinho, roupinha bonitinha, tal, Bíblia debaixo do braço, né? Moralmente impecável, tudo mais, mas não é um cristão verdadeiro, que não creu, e aí? Mas ele está, né, com todas vamos dizer assim, as aparências e formas de piedade que nós praticamos. Agora, eu posso chegar e dizer que não é um cristão? Eu não posso, porque eu não consigo ver o que está no coração dele, mas Deus sabe. Como Isaac está falando, né? É um ator, né? É um ator, ele se transveste ali de crente, mas eu não consigo saber, eu só posso ver as obras que ele pratica. É o que Tiago fala. Tiago fala assim, ó, mostra tua fé sem obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Porque ele está falando dessa relação entre cristãos. E nessa relação a gente só pode falar daquilo que a gente consegue enxergar, né, do testemunho, da prática cristã. Eu só posso falar disso. Agora, falar do que está no coração, o que é verdadeiro, o que é realmente lá do interior do homem, só o Espírito do homem conhece e o Espírito de Deus. Então, aí a gente não passa esse limite aí, porque se eu fizer isso, eu vou estar caindo naquilo que o Senhor Jesus falou, né? Não julgueis para que não sejais julgados. É por isso que o Senhor Jesus fala sobre isso. Não julgueis para que não sejais julgados. Né? Às vezes a gente quer julgar uma pessoa nesse termo aí, e a gente não pode julgar. Né? O julgamento nosso, que a Bíblia ensina, é do que ele fala, da prática, que a gente está vendo. Ó, irmão, você está numa prática errada. Ó, irmão, o cristão não anda, não comete tal e tal coisas. Né? A palavra de Deus está ensinando, olha o que a palavra de Deus ensina, está mandando isso. Né? Então a gente julga dessa forma, né? Pela palavra de Deus. Eu não sei se eu respondi o irmão, mas se algum outro irmão quiser complementar aí, por favor, ajude aí. Ô, irmão, para complementar a sua fala, para a gente ver que essas características aí não é de exclusividade dos pagãos incultos, em 2 Timóteo 3, quando o apóstolo Paulo fala da grande casa, ele vai dar uma característica do que vai ter no meio cristão nos últimos tempos, nos últimos dias, perdão. E aí ele fala assim, ó, a partir do 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Aí vem a orientação para o cristão. Destes, afasta-te. Né? O apóstolo Paulo não pede para que o cristão fique julgando se ele é salvo ou não. O seu papel é se afastar dessas pessoas. E o interessante também é que o apóstolo Paulo ele não fala que as pessoas que professam, né, que estão na grande casa professando serem cristãos, ele não fala que as pessoas que têm essas características
significa que são apóstatas, que são falsos. Não, não é. É aquele versículo, né, que o irmão falou também aí, em 2 Timóteo 2, só o Senhor conhece que são seus. Deixa isso para o Senhor, né? Mas o cristão tem o seu dever é julgar o que tá vendo exteriormente, e aquilo que vê que realmente não está legal é se afastar. Essa é a orientação que a gente tem. E só uma observação, eu acho que, inclusive, aqui, as características da profissão cristã da grande casa, né, tem muito mais coisas, características do que o dos pagãos. Você fala dos pagãos aí que a gente está lendo em Romanos, né, Michel? Eu acho que em 2 Timóteo 3, eu acho que eu estou vendo o triplo de características. Lá está mais pesado o caso. José Newton quer fazer uma pergunta, um comentário? Fazer, irmão. Irmãos, quando uma pessoa, independente de ser crente, começar a negar a própria fé, ele passa a negar a Deus, pois está escrito: não é possível agradar a Deus sem fé. Agora, não somos nós que podemos, no momento, dizer sobre a salvação desse crente, e sim o próprio Deus. Pois, como já dito pelos irmãos, só Deus conhece quem são os seus escolhidos. Assim, para um Deus que passou a ser também Pai perdoador, como posso julgar uma pessoa se Cristo, mesmo na morte, salvou um ladrão perdido? Entenderam? Eu entendi assim que a gente não pode julgar, né? Aquela questão. Nós não podemos julgar. Tipo assim, eu vejo uma pessoa que é extremamente um assassino daqueles cruéis, como aquele assassino que a mídia aí há pouco tempo aí fez do cara aí né, um assassino, como é que chama? Um serial killer e tudo mais, aquele o Isaías, né? Uma mídia como esse, hein? Lázaro. Lázaro, né? Esse aí eu olho essa pessoa que, né, matou uma família toda, fez aquilo, tocou terror e tudo mais, e eu vou dizer assim, essa pessoa está perdida, está num lago de fogo. Eu não posso dizer isso. Ele foi morto, né, pela polícia, lá no confronto com a polícia, e ainda assim eu não posso dizer assim, é, dizer assim, né, julgar que ela se perdeu e está no lago de fogo. Não sei, né? A gente não sabe o que está no coração daquela pessoa, se um dia ela ouviu o evangelho, se um dia ela já leu a palavra de Deus e aquela palavra está lá no coração dela, né, fazendo, e o Espírito Santo fazendo a obra no coração dela, e aí a gente não sabe se no último momento ali ela não, né, creu, a gente não sabe essas coisas, então Deus é quem sabe. Então, a gente realmente, José, a gente não pode julgar nesse termo aí de dizer se uma pessoa é salva ou não, ou se uma pessoa já perdeu a salvação. A pessoa, digamos que não foi morta, digamos assim, um bandido daquele bem malvado, tal, não foi morto ainda, está aí, vivo, tal. Eu não posso chegar e dizer, aquela pessoa está no lago de fogo. Quem disse? Quem sabe o que é que vai acontecer na vida dela e como Deus está agindo para, né, salvar ele. De repente, passar 1 ano, 2 anos, depois de ele praticar muitas coisas violentas, ele ouve uma palavra, né, e crê no Senhor e larga tudo aquilo e se torna um cristão, um crente, né? Quem sabe? Então, a gente não pode estar julgando essas coisas realmente não, viu? É assim como você está falando, não pode julgar essas coisas de salvação. O que a gente está falando aqui de julgamento é o que a gente leu em 1 Coríntios 5, o que o irmão, o que Tiago fala, que é se a pessoa professando, dizendo-se cristã, né, ela não pratica, vamos dizer assim, a obra,
que provém da fé, né? E a gente está vendo, né, as práticas que não são de acordo com o andar cristão, então é melhor a gente se afastar dessa pessoa, não se associar, porque ela está dizendo que é cristã, mas não está andando conforme. Então, ela pode ser realmente uma cristã verdadeira, mas está andando satisfazendo as coisas da carne, ou pode ser apenas um cristão falso, né? Mas é como eu disse, a gente pode estar andando do lado, e como tem muito hoje na grande casa, com pessoas que professam, têm aparência de piedade, mas não são crentes, né? Mas não são crentes. E a gente vai estar caminhando junto, porque na parábola lá do joio e do trigo, o Senhor Jesus diz, os homens quiseram arrancar o joio do meio do trigo, né? E o Senhor Jesus não deixou, o Senhor não deixou. Falou assim, não, porque se porventura tentar arrancar o joio, né? Vocês podem junto tirar o trigo. Não. Por quê? Porque eles não tinham capacidade de diferenciar entre joio e trigo. E isso continua, nós não temos essa capacidade de diferenciar entre joio e trigo, né? Somente o Senhor. A Larissa Neres fez uma pergunta também. Ela falou assim, irmãos, uma pessoa que está dentro do candomblé, servindo a demônios, sem saber, ela pode ser salva, mesmo vivendo a vida toda lá dentro? Seria possível? Irmã, tem um texto em Efésios 2, perdão, que diz que todos nós estávamos servindo demônios, irmã. Não, não só os que estão numa religião aí, que igual são essas religiões, até aqueles que se dizem ateus, né, que não creem em nada, todos nós estávamos segundo as potestades do ar, né? Efésios 2:2. Vou ler o versículo 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andastes segundo o curso desse mundo. A gente andava também segundo o príncipe das potestades do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, esses eram a gente, irmã. A gente também andava aqui. Até que veio o Senhor e nos deu vida. Né? Nós estávamos mortos em nossas ofensas, em nossos delitos e pecados. Então, é isso, irmã. O que é impossível aos homens, né, não é impossível a Deus. Né? Então, se essa pessoa está lá nesse erro, né, que nem o irmão Wesley comentou, o Senhor conhece os que são seus. E Filipenses 1:6, né, o Senhor termina a obra que ele começa. Então, se essa pessoa é uma pessoa escolhida para ser do Senhor, ele acaba a obra que ele começa. Ele não é igual a gente, que às vezes a gente começa uma obra, não termina minha boca. Não, ele é perfeito. Termina completamente. Pode ser ali no último segundo, igual os irmãos falaram aí. Né? Então, a gente deixa na mão do Senhor essa questão, e quem está salvo, quem não está. A gente julga aqueles que querem andar conosco, né? Que querem né, seguir essa jornada de piedade, servindo ao Senhor. A gente não julga não a pessoa, mas as atitudes daquela pessoa, né? Que os irmãos falaram, as obras. E não é para apontar o dedo, irmão, você fez isso, é aquilo. Não, não é isso. De Romanos 13:8 fala, né? Não devais nada a ninguém, a não ser o amor. Então, isso aí é para todos, né? Para os crentes, para os incrédulos, né? Até para aqueles que se disseram crente, mas igual os irmãos estão falando aí,
aí depois falaram que abandonaram a fé, a gente deve amor também para essas pessoas, que a gente não é chamado para julgar essas questões, irmãos. De julgar para apontar, a gente não é chamado para isso. A gente é chamado para mostrar o amor de Deus em nosso Senhor Jesus Cristo, que é mostrando justamente Ele, né? Então, é isso, né, que a gente deve mostrar para o mundo, né? O amor de Deus mediante seu Filho que veio, que morreu, né, pelo pecado ali naquela cruz, e hoje ele dá redenção a todo aquele que simplesmente crê, né, nessa obra bendita, que Deus, né, ressuscitou ele ao terceiro dia para a nossa justificação. Então a gente descansa nisso, irmã e irmãos também, né? E é triste quando a gente vê pessoas que se disseram irmãos, foram batizadas e estão andando uma vida devassa, igual o irmão falou. Não é para a gente chegar a apontar dedo, não, irmãos. É para a gente se entristecer, porque quem está falando é a gente também. A palavra lá exorta a gente, né? Se a gente vê um irmão numa situação dessa, a gente exortá-lo, né? Tomando cuidado para que a gente não caia no mesmo erro dele, porque a gente não é diferente. Isso é Gálatas 6. Gálatas 6:1. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós, que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejais também tentados. Levai as cargas uns dos outros e cumprireis a lei de Cristo. Irmãos, então é para nossa vergonha quando a gente vê o irmão fracassar, né? Fracassar nesse sentido de estar longe do Senhor. Ele não tem nada para apontar, muito pelo contrário. E, às vezes a gente não tem nem sabedoria para chegar para conversar com aquele irmão, para chamar a atenção dele, falar, seu irmão, olha o caminho que você está andando e tal. Às vezes a gente não tem nem essa mansidão, a gente não consegue ter isso. Isso é para tristeza nossa. Verdade, esse irmão Marden falou, muito interessante e sério, né? Agora, os irmãos falam aí da questão da apostasia, né? Apostata. Eu queria ler aqui 1 João, o capítulo 2, verso 18 e 19. Fala assim, filhinhos, é já a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Então, aí está falando daqueles que não são cristãos, né? Porque quando ele fala não eram de nós, estavam lá, né? A aparência de piedade e tudo mais e tal, e de repente abandonam, né? Um lugar de comunhão e depois ainda professam e abandonam a fé, dizendo que não, né? Muitos fazem isso. Muito crente aí que diz que sou ex-crente, agora eu sou espírita, agora eu sou muçulmano, agora eu sou isso, aquilo, outro. O que a gente está entendendo aí é que uma pessoa que realmente está apostatando da fé, né? Mas o Senhor que sabe lá no coração. Mas para nós, né? O testemunho que ele está dando, o que ele está fazendo é apostatando da sua fé, né? Abandona o lugar de reunião, abandona a comunhão com os crentes, com os cristãos, e ainda depois nega a fé. Então, é o que João está falando aí. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque os que fazem isso, os que vão e apostatam da fé, está falando do apostatar daquilo, da fé que ele estava professando, mas é porque nunca foram cristãos de verdade, porque João está falando aqui. Saíram de nós, mas não eram de nós. Porque um cristão verdadeiro, ele não apostata. Um cristão verdadeiro, ele não apostata. Uma vez salvo, salvo para sempre.
Entendeu? Então, quando essa pessoa está apostatando, uma pessoa que era cristã e depois chega e diz agora que não é mais cristã e que apostatou da fé, mas assim, vai até ser de outra religião, é o que João está falando aqui, está dando a entender isso, né? Eles eram de nós, mas não eram de nós. Ou seja, ele não era um cristão verdadeiro. Porque o cristão verdadeiro, ele não deixa Cristo, né? Ele não nega a Cristo, né? Mas um cristão professo da boca para fora, um que tem apenas aparência de piedade, ou que é joio, ele pode chegar na caminhada dele e ver que não vale mais a pena estar ali dando uma de ator, né, como o irmão Isaac falou aí, né, dando uma de ator, fingindo ser crente, e ele pode achar melhor ir para lá, para outra religião, vai ser mais lucro para ele. Ele pega, abandona e diz que é um ex-crente e tudo mais, né? Pode acontecer isso. Aí a gente entende que nunca foi um cristão verdadeiro, né? Nunca foi. É o que João está falando aqui em 1 João 2,19. Saíram de nós, mas não eram de nós. Isso algo muito interessante, irmãos, e o irmão Bruciense, ele tem um trechinho aqui que ele comenta na epístola de João, que o Wesley falou aí agora. Ele faz uma diferenciação e ele traz um exemplo muito interessante do que é apostasia e do que é um crente que cai, né? Que às vezes a gente pensa que a pessoa caiu, que ela apostatou, não, às vezes ela teve uma queda, mas isso também não é a gente que vai falar se ela caiu ou se ela apostatou, isso é o Senhor. Mas eu vou ler esse trechinho aqui para os irmãos, é bem curtinho, né? Mas ele traz esse exemplo e para mim, assim, quando eu li, sabe, deu uma clareada boa, aquela clareada que parece que tirou a escama do olho. Faz essa pergunta, ele, na verdade, é um comentário em cima da Epístola de Judas, né? Que é o livrinho que eu tenho aqui, ele comenta as 4 cartas, as 3 de João e a de Judas no mesmo livro. E ele inicia justamente com esse tema, o que é apostasia? Existem 2 maneiras de se afastar para longe de Deus. Ambas são ruins, mas uma é infinitamente pior. Estas são queda e apostasia. Um verdadeiro crente pode se desviar, se afastar do caminho com o Senhor. Se não tiver o cuidado de manter a comunhão com Ele, Pedro é um exemplo. Ele tropeçou no caminho da fé por meio do pecado e acabou negando o Senhor. Mas ele foi restaurado mais tarde por meio do trabalho do Senhor como advogado. A apostasia é diferente. É uma renúncia voluntária da fé cristã na qual uma vez professou acreditar. É algo que somente um crente meramente professo, que nunca nasceu de novo, faria. Um verdadeiro crente pode se afastar da comunhão com Deus e se distanciar do Senhor, mas ele não abandonará a fé. A apostasia não é uma questão de negar o Senhor sob a pressão da perseguição. É uma decidida renúncia da fé. A apostasia é uma coisa muito solene, pois uma vez que a pessoa apóstata, não há esperança de retorno em arrependimento. A Escritura diz que é impossível que sejam outra vez renovados para arrependimento. Hebreus 6, de 4 a 6. Assim, todos esses são condenados, mesmo que ainda estejam vivos nesse mundo. Judas Iscariotes é um exemplo. Ele era um discípulo do Senhor, mas nunca nasceu de Deus. João 6, versículo 70. Pedro retornou ao Senhor, mas Judas nunca voltou.
As seguintes passagens referem-se aos apóstatas. E ele dá aqui umas 15 passagens, irmãos. Mateus 7, 21 a 23, Mateus 12, 43 a 45, e uma série de outras passagens. E ele continua. Muitos cristãos não sabem a diferença entre queda e apostasia. E confundindo essas duas coisas, foram levados a conclusões erradas. Uma delas é que os crentes podem perder a salvação eterna de suas almas, o que não é verdade. Por isso, é importante entender a diferença. Judas mostra que as sementes da apostasia foram semeadas muito cedo na história da igreja. Esse Judas aqui é o Judas da epístola, né? Não é o Judas que traiu o Senhor, não. Ela culminará com a massa na profissão cristã, abandonando o cristianismo, seguindo o homem do pecado na adoração da imagem da besta, 2 Tessalonicenses 2, de 3 a 4, e Apocalipse 13, de 11 a 18. Não há tempo na história do testemunho cristão quando as palavras de Judas têm sido mais aplicáveis do que nos dias de hoje que vivemos. Então é isso aí, irmãos. Essa diferença entre Pedro e Judas, né, o que terá o Senhor. Pedro negou o Senhor, mas ele voltou. Judas negou o Senhor e não voltou. Então é só o Senhor, irmãos, que sabe o que são dele. E é só o Senhor que faz voltar também, né? Givanildo fez a pergunta. Faz aí, irmão, essa pergunta. Irmãos, devemos orar e vigiar, pois essa situação de perda de fé é o que Deus se preocupa. Vejam que já há a legalização das igrejas demoníacas. Isso é um prato cheio para os apóstatas. Assim, o joio e o trigo crescem juntos, mas a colheita é do Senhor. Esse comentário para o irmão Marden é perfeito. Irmãos, isso é algo triste, irmãos, mas quando a gente vê um pouquinho do que vai acontecer, a questão da apostasia, o que vai ficar, infelizmente, não vai ser não vai ser as igrejas demoníacas, não vai ser o candomblé, não vai ser o espiritismo, vai ficar o cristianismo. Mas só que o cristianismo professa o apóstata. Esse é o que vão ficar. Quando a verdadeira igreja subir. Infelizmente, esse aí é o que vai ficar, que vão né, professar esse nome bendito, mesmo assim o recusando, né? Interessante a questão de Judas, né? Judas traiu o Senhor com um beijo. Judas traiu o Senhor com um beijo. O que mais pode ser, né, triste e falso do que isso? Uma traição com um beijo. É esse o cristianismo que vai ficar, irmãos. Vai estar tão próximo assim, né, professamente do Senhor, a ponto de beijar ele, mas jamais o conheceram, infelizmente, e vão negar o Senhor. É isso aí que vai ficar, irmãos. É triste isso, mas fica de alerta para a gente, porque quando a gente entende essa questão da apostasia que o irmão Bruce falou que é importante, é para justamente nos livrar desse medo de que a gente pode perder a salvação, se eu não perseverar, se eu não... Isso aí leva, às vezes, a gente até ficar num fingimento. A gente ficar num fingimento, acabar virando um hipócrita. Começar a fazer as coisas por força, não por amor ao Senhor. Sabe, irmãos? Isso é algo sério. Porque isso dá um medo na pessoa, a religião é isso, ela aprisiona as pessoas pelo medo. A pessoa coloca isso, se é apostatar da fé, você vai perder essa salvação. A pessoa não começa a servir mais por amor. A fonte do serviço dela para você, ela pode ser uma pessoa, um cristão verdadeiro, mas ela não está servindo o Senhor mais por amor. Ela não está querendo
levar a palavra por amor ao Senhor, por... Não, ela está com medo de perder a salvação dela e ela quer fazer aquilo ali pela força dela. O que, infelizmente, né, irmãos, a gente sabe que quando a força da gente entra no meio, não resulta em nada de bom. Né? Então, né, esse sentido aí que o irmão traz, né, é um descanso para a gente que olhou para o Senhor, de saber que a gente está na mão do Pai, e que nem o Senhor falou, ninguém é maior que o Pai para tirar a gente daquela mão bendita, dessa mão bendita, né? Ninguém. Ninguém é maior. Nunca hão de perecer. Então, isso é o descanso da gente, irmãos. E muitos irmãos nossos não têm esse descanso, acreditam que podem, né, perder essa salvação bendita, que não custou uma gota de suor de ninguém, mas foram justamente o sangue do Senhor ali naquela cruz. A gente entende isso, a gente descansa, irmãos, e o amor de Cristo nos constrange, né? É isso que deveria nos mover. Então, nesse sentido, a apostasia é algo muito solene, né, que o irmão falou. É algo solene da gente entender, porque aqueles que apostataram, talvez eles ainda estão professando a fé. Talvez eles ainda estão professando a fé cristã. Ele não quer saber do Senhor, mas exteriormente, para ele é lucrativo, talvez. Né? Lembra lá daquele Simão o Mago? Né? Ele viu que eles faziam as magias dele lá e tal. Ele sabia que aquilo ali era truque, que ele estava enganando o povo e tal. Aí ele viu Filipe e os apóstolos ali curando, ele viu que aquilo era diferente, que aquilo era verdade. Ele interessou. Aí quando ele viu que os apóstolos estavam ali, né, e colocavam a mão sobre os discípulos ali de Samaria, e eles recebiam o Espírito Santo, ele falou, opa, então é desse jeito aí que o poder vem, né? Está aqui o dinheiro, quer comprar. Qual é a resposta de Pedro? Seja parecido contigo o teu dinheiro. Porque não conhece a virtude, o dom de Deus. E quando Pedro exorta ele a orar a Deus, para né, Deus corrigir ele falar assim, ore por mim vocês, para que não me aconteçam essas coisas. E mostra ali a pessoa que não tem conhecimento nenhum de Deus, nenhuma relação com ele. Estava ali por quê? Porque ele viu, ele foi até batizado. Né? Fala que até o próprio Simão foi batizado. Ele viu uma oportunidade ali de ganhar, de lucrar. E hoje o que mais tem está aí. E pode ser que isso é o solene, né? São apostas que ninguém consegue falar, ó. Que ninguém consegue. É só o Senhor. Mas a gente, infelizmente, tem a tendência de falar que aqueles que caíram podem ser nossos verdadeiros irmãos, que tropeçaram, que são os apóstolos. Sabe, irmãos? Então é complicado. A gente não, algo que a gente não deve mesmo. É o Senhor que conhece os que são dele. Deixemos isso para o Senhor e sigamos conhecendo essa bendita pessoa que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então é isso aí, irmãos, que eu queria deixar. Só para reafirmar também que a apostasia não é perda da fé, porque um apóstata nunca teve fé. É bom deixar isso claro, porque quando a gente pode falar a palavra apostasia e botar a frase perda da fé, e pode dar um entendimento totalmente errado também. É bom de deixar claro que um apóstata é aquele que se envolvia exteriormente com as coisas do Senhor, né? Inclusive tem a ver com o texto que a gente leu do Bruce Einstein, que ele explica as duas palavras de conhecimento. Existe um conhecimento que é o exterior, eu vendo de fora, eu conheço o Senhor, eu sei o que é que precisa fazer e tal. E existe o outro conhecimento que eu posso dizer que é um conhecimento espiritual, que é justamente a fé. Esse é um conhecimento que só quem tem fé sabe esse conhecimento. Quem conhece de fora não tem essa fé, né? Quem só tem esse conhecimento externo. Por isso que o Senhor fala assim, por isso que muitos dirão para mim e falaram, Senhor, não profetizei eu em teu nome, não fiz várias obras em teu nome? Ele vai dizer, jamais vos conheci. Porque essas pessoas nunca teve um conhecimento interno com o Senhor, nunca teve fé.
Portanto, eles nunca perderam o que nunca tiveram. Isso é uma apóstata. Aí, no caso do apóstolo, a gente não fala realmente de perda de fé, mas a gente fala de negar a fé. Porque quando se fala em fé, também se fala de todo o conhecimento e doutrina cristã. É o que Judas fala lá, né? Uma vez eu querendo vos falar, cadê? Como Judas fala. Judas só tem um capítulo, né? Ele fala assim: Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos. Que fé é essa? Batalhar por essa fé? É a fé, todo o arcabouço de doutrina e de verdade cristã, né? Então, quando uma pessoa vai, depois de ter vivido nesse arcabouço, tendo sido iluminado pela palavra de Deus, pelas verdades, né, pelo Espírito Santo, assim, ele vendo o poder de Deus e tudo mais, ele vai e nega essa fé. A pessoa vai e nega. É como o irmão Michel falou, eu mesmo nunca teve a fé. Nunca teve. Mas tendo participado, estado junto ali, visto, tendo participado, vai depois e nega. Vai dizer, isso aí é tudo mentira, ou isso aí é... Ou como os fariseus fizeram, né? Disse que o Senhor Jesus estava praticando aquelas curas e milagres ali pelo poder de Beelzebul. Ou seja, estavam ali apostatando, negando que Jesus Cristo e o poder dele eram Deus, vinham de Deus. Negando, e depois ainda blasfemando, né? Então, negar a fé, a apostasia está ligado com negar a fé também. O irmão José Newton fez um comentário aqui também, falou assim, irmãos, qualquer leitura rápida e honesta do Novo Testamento mostra que os apóstolos estavam convencidos de que ninguém pode ir para o céu a menos que creia somente em Cristo para a sua salvação. Sobre julgar também os que estão de fora, o irmão Leones trouxe um ótimo exemplo aí, que é o de Paulo, né? Que dos pecadores se considerou o principal, e certamente era o principal porque ele perseguia a Cristo, e nós sabemos em quem se tornou Paulo, né? Ô, irmãos, interessante essa questão, né? Como todos os homens somos falhos, irmãos, né? Quando a palavra fala os heróis da fé lá em Hebreus 11, a gente vê que todos aqueles heróis da fé também tiveram seus momentos de falhas, né? E o irmão José Nilton colocou algo interessante, mas nos evangelhos, irmão, a gente vê que o senhor dá um exemplo bacana para Pedro, né? Quando aquele jovem rico, né? Questiona o que ele precisa fazer de bom, né? O Mateus até me corrigiu nesses dias aí. Realmente tem uma versão que diz isso, né? O que eu preciso fazer de bom para ir para ganhar a vida eterna. E o Senhor vem e traz ali a consciência dele à tona e fala para ele vender todas as coisas que ele tinha e seguir o Senhor, né? Aí naquele momento ele fica triste porque ele era muito rico, né? E não queria abandonar
a riqueza dele e está com o Senhor. Então, aí depois o Senhor fala, né? Aquela passagem, eu creio que os irmãos conhecem, né? Que era mais fácil um camelo passar na agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E Pedro nega o Senhor, Senhor, então quem pode? Nós deixamos tudo para te seguir. Pedro fala, poxa, mas a gente deixou tudo para seguir o Senhor e a gente não vai, né? E quem pode? Aí o Senhor traz a resposta para Pedro, ao homem é impossível, mas para Deus nada é impossível. Então, ali os apóstolos a gente vê claramente que eles estavam conhecendo o Senhor os escolheu para ele, né? Foi o Senhor que escolheu, mas eles ainda não estavam com esse entendimento ainda. Eram nascidos de novo, com certeza, mas essa questão, eles só vieram entender mais para frente, irmão. Né? Ainda tinha aquela questão do contexto judaico. Né? A graça foi manifestada e revelada por Paulo depois, né? E essa fé bendita que hoje a gente conhece, a gente tem, foi, né, trazida à tona, porque até então eles pensavam que eles tinham que cumprir tudo aquilo ali, que fazer alguma coisa para ser salvo, mas não, era fé. Hoje a gente pode ter o descanso, o conhecimento de que a simples fé é que salva, a fé nessa pessoa bendita. Então, os irmãos me corrigem se estiver errado, mas ali naquele contexto dos evangelhos, eu vejo que os apóstolos ainda não estavam, ainda não tinham esse conhecimento assim, de que é apenas a fé e a graça do Senhor que iria salvar eles. Né? Dez horas, viu, irmãos? Cadê Dal que subiu, hein? Tá vendo as estrelas na varanda da casa dele, ouvindo a gente. Tá com saudade das vigílias. Tempo passando mesmo, que a gente não tá nem... Tá tão bom, né? A gente nem percebe, já são 10 horas. Eu só queria então aproveitar aqui para na pergunta que a irmã Larissa colocou, né, sobre pessoas do Candomblé. Só vou citar um versículo aqui para encerrar, que é 1 Tessalonicenses, que é interessante isso. Deixa eu ver aqui. Capítulo 1. Versículo 9. Diz assim, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco. E como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro. Então, ainda que a pessoa esteja em uma religião bem idólatra, como foi citado aí, a gente tem exemplos aqui de outros que se converteram de ídolos para o Deus verdadeiro. Isso está registrado na Bíblia. Então a gente pode descansar que ainda que tenha alguém candomblé, ou seja, qualquer outro tipo de religião que adore deuses estranhos, né, falsos, há possibilidade, como o irmão falou. Para o homem é impossível que o homem se salve, mas para Deus tudo é possível. Como é que a gente faz então aí? A gente mantém essa parte que a gente parou aí dos tópicos e na próxima a gente continua lendo e depois passa para o outro tema?
Eu acho que a gente pode continuar do que a gente já tinha marcado, Dal. O que você passou para mim ontem.